Mensagem para um dia melhor. Quantas vezes você se deparou com algum obstáculo e acabou desistindo? Inúmeras vezes. E a gente volta a persistir nesse erro, sem saber, ou, de repente, fazendo vistas grossas, para o nosso potencial. Nosso potencial de acreditar e agir. Uma vez, um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. De repente, a voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentaneamente, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco, envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro a palavra agir. Não podemos conter a curiosidade quando nos deparamos com algo inusitado assim. Um barco velho, 2 remos, 2 palavras, e não podendo se conter e contendo a curiosidade, ele perguntou a razão daqueles enormes remos com os nomes originais dados a eles. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com força, com toda a sua força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto sem ir adiante. Finalmente o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, atravessou as águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: esse barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir. Agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Acreditar e agir. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré, inclusive. Mahatma Gandhi tinha uma meta: libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa de Calcutá também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados lá de Calcutá, na Índia. Ela acreditou tanto e agiu de tal forma, superando a meta inicial, socorrendo inclusive pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender aos nativos dos mais completos ecossistemas e no mais completo anonimato. Como esses, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. E você? Eu te pergunto, está remando com firmeza para atingir a meta a que se propôs? Se o barco da sua autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomar uma decisão
e impulsioná-lo com força e com toda a sua vontade. Lembre-se que só você poderá acioná-lo utilizando-se dos 2 remos: agir e acreditar. Caso você ainda não tenha uma meta traçada ou deseja refazer a sua, considere alguns pontos. Verifique se os caminhos que irá percorrer não estarão invadidos por outras pessoas ou que pertençam à propriedade de terceiros. Se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho e do ódio. E antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas essas precauções, siga em frente e tenha a mais proveitosa, a mais completa e a melhor viagem que você possa ter na sua vida.